Eu já reprovei 2 vezes no vestibular e sei o quanto é ruim essa sensação de não se sentir suficiente, de estar frustrado com essas expectativas do próximo ano, de realmente sentir que a vida não anda. Mas eu acredito que toda essa frustração vem por conta da dedicação que a gente tem no vestibular. Então, assim, você se dedica o ano todo, você acorda cedo, você vai lá, estuda bonitinho e faz o vestibular da melhor forma que pode e acaba se frustrando por não passar no vestibular. Ainda mais quando a gente se sente ruim ou burro ou não inteligente o suficiente para passar no curso que a gente tanto sonha e almeja durante anos. Meu nome é Guilherme Correia, tenho 25 anos, eu passei na Faculdade Federal do Paraná e hoje eu vou falar um pouco aqui da minha história sobre as minhas reprovações. É um tema que me pega muito, assim, porque eu lembro que desde que eu decidi fazer medicina, eu sabia que não ia ser um trajeto fácil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim, ainda mais no quesito emocional. E eu falo isso porque eu vejo que muita gente hoje se frustra com a reprovação. A gente acaba se acostumando depois do segundo ano, mas mesmo assim não deixa de doer, a gente não deixa de sentir aquela reprovação como algo não sou suficiente para passar no curso que eu tanto sonho. Quando eu tomei a decisão de fazer medicina em 2023, eu sabia que o trajeto não ia ser fácil, então eu comecei a estudar muitas horas por dia, 8, 9, chegava a ficar o dia inteiro estudando, porque eu sabia que o curso era concorrido. Lembrando que eu vim de uma escola que não me deu base o suficiente em várias matérias, então matemática básica eu não dominava, cara. Eu estava no ensino superior, engenharia elétrica, inclusive eu falei isso em outros vídeos no canal, e eu não sabia fazer uma divisão direito, fazer uma conta com fração, era algo que eu realmente tinha dificuldade. E apesar de estar no ensino superior e ver que eu conseguia sim estar naquele local, estar naquele curso, eu comecei a me sentir mais capaz para prestar medicina. Mas ainda assim foi muito difícil. Então eu comecei a estudar sabendo que eu não ia passar naquele ano, mas fiz o máximo que eu pude. Então aprendi a estudar matemática, aprendi a estudar as matérias e fazer uma boa redação, que o meu foco sempre foi a UFSCar pelo Enem. Em 2023 eu tinha até uma bolsa da faculdade e tal, levava o curso até dezembro de 2023 e depois eu acabei abandonando o curso. Eu recebi uma bolsa de auxílio financeiro para conseguir me manter na faculdade. Em dezembro, quando eu abri mão de engenharia, essa bolsa foi cortada. E como eu precisava trabalhar, ver alguma forma de trabalhar, eu comecei a buscar empregos. E lógico que na minha cabeça entrou um reloginho muito mais cruel. Foi o pior ano, assim, no sentido emocional, porque eu coloquei um reloginho em mim mesmo, assim, e de falar, eu preciso passar esse ano, eu preciso me dedicar muito esse ano, porque esse ano vai ter que ser o ano da aprovação. E isso, cara, é uma coisa muito não saudável, assim. Eu não aconselho você a fazer isso em nenhum momento da sua vida, porque a sua profissão não define quem você é, a passar ou não na faculdade não define se você é uma pessoa inteligente ou burra. Eu não acredito que existem pessoas burras, mas enfim, não te avalia no aspecto como pessoa a aprovação na faculdade. Lá em janeiro eu comecei a procurar empregos. Eu ainda fiquei bastante frustrado na época porque uma academia tinha chamado para ser recepcionista e dava certinho porque eu ia trabalhar das 4 às 10 horas, então eu ia conseguir estudar das 7 da manhã até as 4 da tarde, ou 3 horas, enfim. E eu falei, cara, se eu conseguir receber um salário mínimo ali de 1.500 e estudar durante a manhã, cara, eu vou conseguir me bancar aqui, porque eu tinha voltado para Itapetininga em 2024. Eu estava em 2023 em engenharia lá em São Carlos, morando na moradia, e voltei para casa da minha mãe em 2024. Então, em 2024 teve essa oportunidade de emprego, que eu pensei que era uma coisa muito boa, assim, sabe? Que eu ia conseguir trabalhar e estudar. E realmente era, se caso tivesse dado certo. E daí o que aconteceu? E o gerente da rede de academia falou que eu ia conseguir aquela vaga e tal. Eu fiquei com uma expectativa muito alta. E acabou que ele contratou outra pessoa, mesmo depois de ter confirmado comigo que eu ia ficar com a vaga. Isso gerou muita insegurança financeira, assim. Apesar de já estar economizando ali por estar na casa da minha mãe e tal, eu ainda assim tinha contas para pagar, porque querendo ou não, você precisa comprar um tênis, você precisa viver, você precisa minimamente ter o básico ali para conseguir estudar e conseguir viver, assim, sabe? E daí a minha cunhada com meu cunhado, fica aqui dois queridos, a gente foi para São Carlos visitar a Débora em 2024, depois dessa cara na porta que eu dei na academia, e eles ofereceram de dar uma bolsa
pra só estudar. Cara, isso foi assim, parece que foi uma luz assim no fim do túnel. Eu falei, cara, eu vou conseguir realmente estudar e ter um dinheirinho ali pra conseguir pelo menos sair ou comer alguma coisa, comprar minhas coisas, enfim, pra viver minimamente, né? E daí entra naquela questão. A pior coisa desse ano foi que eu coloquei um relógio de tipo, eu preciso passar esse ano, ainda mais com a ajuda da minha cunhada e do meu cunhado. E nisso eu comecei a estudar. Comecei a estudar e eu estudava, acordava às 7 horas da manhã, ficava até às 7 da noite. Eu só parava para almoçar e 1 hora para ir na academia, né? 1 hora e meia para ir na academia. E cara, eu estudava muito, muito. Eu aprendi, e graças a esse ano, eu aprendi muita coisa que eu sei sobre o vestibular e que me ajudou no ano da aprovação, que foi 2025, né? No outro ano. No ano passado, que agora a gente está em 2026. Enfim, e daí, 2024, eu estudava, 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 estudava. Sempre com uma ânsia de passar, sempre me colocando à prova o meu conhecimento. Então, assim, esse acerto no simulado não estava bom. Essa redação que eu fiz não estava bom. E aí criou-se um negócio que eu não sou suficiente para passar em medicina de uma forma muito inconsciente. Então, assim, eu me dedicava horas e horas e não me sentia bem durante o processo, porque eu me colocava essa pressa, precisa ser esse ano, eu preciso passar esse ano, eu não sou bom o suficiente, eu preciso estudar mais e mais e mais até passar. E, cara, isso não foi nem um pouco saudável. Eu ainda me dedicava às atividades físicas, só que o mental ali meu começou a ficar muito afetado, assim, dessa pressão, sabe? Eu não fiquei mal, nem ansioso, nem depressivo durante esse processo, mas eu vejo que não estava num estado muito bom mentalmente. Isso foi durante o ano de 2024. Eu fiz o Enem, o meu foco sempre foi o Enem, porque, como eu falei anteriormente, eu tinha como meta passar na UFSCar. Eu fiz o Enem e eu fui muito na risca, assim, eu percebi que os meus acertos, ou eu ia ser o último a ser chamado, ou eu não ia ser chamado, sabe? E isso contando já com a lista de espera. Então era uma expectativa muito arriscada. Quando eu fiz a prova e vi que eu tinha essas duas possibilidades de ou eu passo em último lugar na lista de espera ou eu não passo, a chance de passar não é muito positiva. Mas, de alguma forma, por conta de toda a expectativa, de toda a pressão que eu coloquei durante o ano, começou a se criar uma expectativa muito forte que eu ia passar, sabe? Então, assim, eu me dediquei tanto e agora eu vou conseguir essa aprovação em medicina. Eu passei de dezembro a janeiro muito ansioso. A nota do Enem de 2025 saiu acho que em janeiro ou fevereiro, não me lembro. Mas eu fiquei muito ansioso, muito ansioso. E quando saiu a nota, eu vi, putz, eu tô bem na risca. Continuei com aquela afirmação que eu tinha feito em novembro. E eu falei, cara, eu tô muito na risca, eu não sei se eu vou passar. Enfim, abri o SISU. Coloquei no SISU lá, o Fiscar, medicina, e fiquei esperando. Eu sabia que eu não ia ser chamado em chamada regular, mas eu comecei a nutrir uma expectativa muito alta em passar na lista de espera. Eu fiquei em 13º na lista de espera, na minha cota. Nesse ano, chamaram até a 12ª pessoa da lista. Eu era para ser o próximo. E adivinha, a 12ª da lista não assumiu a vaga. Ela não foi fazer a matrícula. E como que foi todo esse processo? Eu fiz a inscrição da lista de espera da UFSCar, declarei interesse no site da própria UFSCar e fiquei acompanhando a lista. E daí que essa 12ª pessoa foi chamada, ela tinha uma semana para fazer a matrícula. Eu fiquei aguardando o resultado porque além da matrícula para ela mandar os documentos, tinha mais uma semana para eles fazerem a validação dessa documentação. Passou-se essas 2 semanas e eu vi que ela não fez a matrícula, porque no resultado documental aparecia que ela nem foi fazer a matrícula, que não enviou a documentação. Então eu falei, cara, eu vou ser chamado. O que eu fiz? No próximo dia, eu peguei o primeiro ônibus, primeira carona que eu achei, para São Carlos, na UFSCar. Eu cheguei lá e fui direto na secretaria, que tem uma secretaria de toda a graduação, das vagas do SISU, enfim. Fui até lá e falei com o cara. Eu acho que aí a data já era dia 29, dia 28, mais ou menos. Eu lembro dessas datas, assim. Era dia 20 e pouco, assim, sabe? E o cara falou, cara, ela não veio, realmente tem uma vaga em aberto, só que eu não posso fazer a sua matrícula porque já passou-se 25% do ano letivo. Eu não sabia, as faculdades precisam registrar você até 25% do ano letivo, senão você reprova. Eu ainda lembro que eu falei assim, não tem problema eu reprovar o primeiro semestre inteiro, eu venho, eu faço, e o próximo semestre eu refaço todas as matérias, mas eu queria muito essa vaga, porque eu estudei bastante, enfim. E cara, não teve jeito, assim. Eu lembro muito da sensação muito negativa, muito triste. Cara, eu sou um burro, eu não consegui passar na faculdade. E
foi muito triste, assim. Enquanto ele falava, a minha vontade era chorar ali na frente dele, sabe? Porque quando eu percebi que eu não ia conseguir a vaga, eu falei, cara, ele não pode me ajudar por questões burocráticas e eu não posso fazer nada, entendeu? Eu fiquei pro próximo a ser chamado, tem uma vaga lá, eu ia ser chamado, mas não vou por conta do calendário. Isso, assim, me quebrou no meio, assim, sabe? Eu fiquei realmente muito, muito triste. Eu parei de estudar. Eu tava com a intenção de voltar a estudar em todo esse período, mas depois dessa data eu fiquei, mano, eu não quero estudar. Eu queria ainda medicina, eu queria passar em medicina, queria fazer a faculdade de medicina, mas aí eu realmente fiquei muito, muito frustrado. Eu fiquei abril, maio e só voltei a estudar final de junho. E todo esse período eu ficava com realmente, não é nojo de estudar, mas tipo, para que eu vou estudar? Eu não consigo passar. Então eu comecei a ter uma conduta psicológica muito de autossabotagem. Eu comecei a me colocar muito para baixo. Cara, você estudou pra caramba e você não fez o suficiente para passar. Você acha mesmo que estudar vai levar a alguma coisa? Eram uns pensamentos meio pesados, assim, mas era aquilo que eu estava sentindo. E foi muito bom, de alguma forma, porque nesse momento eu comecei a refletir melhor de como que eu via o processo do vestibular. É um processo muito, muito pesado, muito cansativo, muito tóxico, que a gente não se sente suficiente. Então, nesses 3 meses eu realmente não encostei no caderno. A minha namorada na época, que é hoje minha noiva, ela me colocava muita pressão, cara, você precisa voltar a estudar, você precisa estudar, você não quer passar na medicina, se você não for fazer, o que que você vai fazer, sabe? Me colocava uma pressão nesse sentido de o que que eu vou fazer? Se eu quero medicina, adianta eu ficar sem estudar? E assim, nesse período não adiantou muito essa cobrança, porque eu realmente estava lidando com essa frustração que foi muito grande. Então eu tive todo um processo para aceitar que eu fui reprovado em algo que eu estudei muito durante um ano e de forma muito cansativa, sentindo uma pressão durante todo esse processo muito grande. Daí passou-se todos esses 3 meses, eu já estava mais bem psicologicamente, mais centrado. Então o que que eu pensei? Eu vou estudar para medicina, eu vou fazer esse curso, mas eu não quero nutrir nenhuma expectativa que eu vou passar no próximo ano. E isso foi muito bom, porque me tirou de um local de muita pressão, de um excesso de estudo de forma cansativa, para um lugar mais saudável. Então eu comecei a fazer outras coisas. Aí em 2025 eu já estava trabalhando como editor de vídeos, que é o que eu faço hoje. Então eu separava toda manhã para os estudos e à tarde eu ficava trabalhando e ia para a faculdade, saía com os amigos. Então aí eu peguei um pouco mais leve comigo mesmo. Então eu separava a manhã para estudar, à tarde para trabalhar e não estudava durante o final de semana. Como eu construí uma boa bagagem em 2024, 2025 eu comecei a intensificar bastante no simulado com esse pensamento de eu não tenho a intenção de que seja esse o último ano de aprovação. Eu quero estudar, eu quero fazer o melhor simulado, eu quero fazer a melhor prova, mas se eu não passar, eu vou continuar estudando. Eu realmente me desapeguei. Eu acho que isso foi algo muito importante. E minha namorada e minha mãe começaram a ver esse processo de vestibular de um jeito diferente, assim, um pouco mais leve e não com essa obrigação que eu vou passar no próximo ano. Então, o que que eu fiz nesse ano? Como eu tinha construído muita bagagem em 2024, em quesito de matérias, eu comecei a intensificar bastante em simulado em 2025. Eu fazia 2 a 3 simulados por semana. Eu comecei a fazer uma redação também por semana. E por conta dessa frustração com o UFSCar, eu falei, cara, eu não quero passar naquela faculdade, eu não quero mais fazer o UFSCar, eu quero fazer outro curso. E nisso eu comecei a cogitar vestibulares do Paraná. Eu não queria fazer mais vestibular da Unesp, da Unicamp, da USP, porque eu sabia que a concorrência era alta e eu não queria me frustrar assim de tipo, vou morar perto de casa e vai ser perfeito e não sei o quê. Então eu realmente foquei no que eu era bom no sentido de realização de prova. Eu fiz a prova da Federal do Paraná e eu amei a prova assim de cara, porque ela era bem objetiva, tinha uns conteúdos mais difíceis do que o Enem e das provas que eu estava acostumado a fazer, mas eu gostei bastante, ela era direta e eu conseguia terminar ela muito mais rápido do que no Enem. Então a prova tinha 5 horas, eu consegui terminar no dia do vestibular em 3 horas, eu fiquei 2 horas só revisando. Então realmente foi um processo que eu realmente larguei a mão dessa obrigação de passar o próximo ano. Isso me fez bem, porque eu saía final de semana, eu praticava exercícios físicos regularmente também, né? Em 2024 eu fiz isso. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter uma vida mais tranquila, assim, nesse sentido de me sentir bem durante o processo e não ficar me pressionando toda hora para ser o melhor, para ser a melhor, a maior
pontuação. Eu só precisava chegar no dia do vestibular, né? Então eu sempre focava um pouco mais do que era necessário. Chegar lá, fazer uma boa prova, voltar para casa e esperar o resultado. E foi basicamente o que aconteceu. Então, assim, chegou em outubro, eu fui com a minha tia e minha namorada para Londrina. O vestibular era no domingo e a gente foi numa quinta-feira. Então, de quinta a sábado, a gente aproveitou a cidade, saiu, foi em shopping, foi no centro. Realmente foi um passeio muito gostoso. E durante todo esse processo, de quinta a sábado, eu ficava revisando muita pouca coisa. Era mais as questões de literatura, dos livros que caíam. Então eu estava bem psicologicamente, relaxado psicologicamente, não com essa pressão, preciso passar no vestibular, o vestibular é amanhã. Não, para mim era, eu vou fazer um vestibular domingo e tá tudo bem, eu tô estudando, se eu for bem, tá ótimo, se eu não for, vou continuar estudando. E o que que eu fiz durante a prova? A prova tinha 5 horas de duração, eu fiz ela em 3, 2 horas só fiquei revisando e não foi as 2 horas integrais, foi 1 hora e 40 e eu saí 20 minutos antes de terminar a prova mesmo, de fato, e eu consegui revisar, eu acertei 10 pontos a mais do que eu estava acostumado a fazer no simulado, e eu lembro que na segunda-feira a gente voltou embora e saiu o gabarito, na segunda? Eu acredito que seja na segunda-feira, porque daí eu tava almoçando e vi o resultado e vi o gabarito, e nisso eu fui corrigindo, e cara, pasmem, eu consegui passar na primeira fase, assim, ali eu vi, cara, eu tô na segunda fase, e eu fiquei muito feliz, só que eu não sabia o que caía na segunda fase, a dificuldade que era a segunda fase, como funcionava a segunda fase. Lógico que eu sabia minimamente que era biologia, química e redação. Só que daí o que que eu fiz? Eu fechei um curso intensivo para federal, que foi o do Rafa, no Química do Detalhe. Inclusive, fica aqui a minha recomendação do Química no Detalhe. Eles mandavam lista toda semana, como se fosse uma prova, seja de biologia ou seja de química, e você ia revendo e fazendo exercícios sobre aquele assunto. Então, assim, eles davam foco em bastante matéria que caía regularmente na segunda fase. Tinha algumas matérias que eles passavam como conhecimento que era necessário você ter pelo menos uma base para você garantir alguma pontuação, porque era o assunto mais raros de caírem na segunda fase. Então o que que eu fiz? Dia 31 de novembro era a data da segunda fase e o gabarito saiu no final de outubro ou começo de novembro, eu não lembro muito bem, mas com a correção eu já sabia que eu estava na segunda fase. E nisso eu fechei esse curso e comecei a estudar. Fiz o Enem com uma expectativa baixa, assim, porque nesse ano eu não dei tanto foco no Enem, porque eu estava frustrado com a questão da UFSCar, eu realmente me bloqueei no sentido de vou passar na UFSCar. E eu vejo que, de alguma forma, isso foi positivo, porque trouxe minha aprovação, mas eu não sei se essa forma de lidar é algo que me ajudou. Eu estudei para a segunda fase, fiquei lá resolvendo questão, entendi como funcionava a questão da discursiva e comecei a responder questão. Foi 4 ou 3 semanas bem intensivo de resolução de questão para a segunda fase e fazendo a redação. E também, assim, eu não praticava muito a redação, eu já cheguei a fazer algumas redações da UFPR antes da primeira fase, só que não com foco muito grande. Eu focava na redação do Enem, que eu era muito bom no modelo do Enem. Então, assim, fui na segunda fase, foi muito legal, assim. Eu fui numa sexta-feira, a prova era sábado e domingo, se eu não me engano, porque era um dia de biologia e química e no outro dia era redação. Eu fui para Curitiba, nisso eu fiz a prova e durante a segunda fase, na discursiva da biologia e química, eu consegui ir bem. Em química eu fui melhor, eu consegui quase gabaritar, mas em biologia deixei muito a desejar. E vi que minha nota também não era suficiente para passar. E cara, que novidade, que surpresa. Só que o que acontece? Na Federal do Paraná, as notas variam, e isso na questão de cotas. Não sei como é na ampla concorrência. E daí eu fiquei com zero expectativa mesmo. Eu continuei trabalhando. No dia que ia sair a lista, era numa sexta-feira, dia 15, eu acho, de 15 de janeiro de 2026. E eu trabalhando, fazendo minhas coisas, já me organizando para voltar no dia 19 a estudar, dia 19 e dia 18. Então, assim, eu estava realmente desapegado com a ideia que eu vou passar esse ano. Eu trabalhei a manhã toda e um pouco da tarde. Saiu 2 horas da manhã. Normalmente eu descansava 1 hora após o almoço. Então, deu 2 horas, eu fui deitar na minha cama para tirar o meu cochilo de 1 hora sagrado da tarde. Eu lembro que eu olhei pro teto e fiquei, cara, acho que eu vou ver a lista, porque eu não vou estar, meu nome não vai estar na lista, mas vai que na lista de espera esteja. E a lista de espera saía 4 horas, eu só descobri isso depois. Mas daí, naquele momento, eu falei, eu vou abrir a lista. Abri a lista, chamada regular. Meu nome tava lá. Eu falei, não, alguma coisa tá errada. Scrollei, assim, o PDF, vi novamente lista de chamada regular. Voltei no meu nome e falei, cara,
eu passei em medicina. Foi uma sensação muito, muito, muito louca, assim. Eu não consigo descrever a sensação que eu tive, porque foi muito êxtase. E daí eu lembro que eu levantei com tudo, dei um pulo, assim, um salto da cama, liguei pra minha namorada, ela não atendeu, fui até minha mãe, contei pra minha mãe, eu comecei a chorar e querer dar risada e querer chorar. Foi um misto de alegria. Liguei pro meu primo, que esse meu primo, inclusive, eu deixei lá no Instagram, ele me ajudava com aulas de matemática durante esse processo. Pra quem não sabe, ele é doutor hoje pelo UEL, ele tá fazendo doutorado, mas já tá terminando. Enfim, e ele me ajudou bastante em matemática durante 2025. Contei pra ele, contei pra minha mãe, liguei pra Débora. A Débora até levou um susto porque tinha muita ligação e fala. E daí eu falei pra ela, cara, eu passei em medicina. Todos esses anos me colocando à prova, não me sentindo o suficiente. Eu realmente, depois de passar em medicina, eu fiquei, cara, eu não passei em medicina, deve ser algum erro, vai sair alguma coisa assim, cara, seu nome não estava na lista e isso foi um equívoco, sabe? Algo assim. Resumindo toda essa história, assim, de reprovações até chegar na aprovação, o que eu queria falar com isso? Não prenda a sua vida ao vestibular. A gente tem outra área, a gente tem relacionamento, a gente tem atividade física, a gente tem atividades com familiares, com os amigos. Viva cada momento, porque esse momento também é passageiro. Entenda que o vestibular é um processo, não é do dia para a noite. Há sim suas dificuldades, é sim um processo às vezes muito tóxico que você não se sente suficiente, mas é passageiro. Então assim, se for para dar uma dica, se mantenha firme na sua aprovação e não desista, não deixe de viver outras coisas, não deixe de viajar, não deixe de fazer suas coisas por conta do vestibular. Lógico que perto da prova, daí você tem que colocar um peso de qual você vai dar prioridade. Eu daria prioridade à prova, mas assim, durante o resto do ano, estuda de forma focada, estuda com disciplina, com consistência. Isso vai te levar à aprovação. Não é porque você reprovou um ano que você se sentiu que não era suficiente para passar nesse processo que tudo foi jogado fora. O conhecimento que você adquiriu na reprovação é grande, sabe? Um ano estudando é algo muito precioso. Você não está do zero, não comece a estudar o próximo ano do zero. Continue com a bagagem que você tem até você conseguir passar. E não desista até passar. Era isso que eu ia falar nesse vídeo. É algo que me pega falar desse assunto, porque a reprovação da UFSCar realmente mexeu de uma forma muito grande comigo. Eu realmente fiquei muito frustrado. Eu entendo quando as pessoas choram, quando acham que é o fim do mundo, porque é uma sensação, cara, eu não sou suficiente, eu realmente quero algo que não é pra mim. E eu falo pra você, se você sentiu isso é porque é pra você, entendeu? Se você tem essa sensação que o seu mundo caiu quando você reprovou, eu acho que tem uma questão ali de alinhar as expectativas, mas também é algo que você sonha. E se você sonha, você precisa se dedicar dentro do que é saudável, dentro do que é possível na sua realidade, até a sua aprovação. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário, deixa eu saber um pouco mais sobre a sua história. Eu gosto muito de ler os comentários. Inclusive, no primeiro vídeo teve alguém que compartilhou um pouco da história dele comigo e eu fiquei muito feliz de ler esse comentário. Então, assim, deixe seu comentário se você chegou até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like para me ajudar e me siga também no Instagram, que é @guilherme.correiaap. Lá eu estou fazendo alguns conteúdos de forma mais tranquila, mas ainda assim eu vou mostrar um pouco sobre a medicina da Federal do Paraná e um pouco mais sobre minha rotina. É isso, até o próximo vídeo.